Pessoal, vamos falar agora aqui sobre um outro tipo de meio de transmissão guiado, que é a fibra ótica, né? Que ao invés de utilizar um meio de cobre, né, que transmite sinais elétricos, ela na verdade vai utilizar pulsos de luz, né? E essa é justamente uma peculiaridade que vai dar à fibra ótica um monte de características que vão ser interessantes para a gente poder usá-la. Porque no final das contas, transmitir pulsos de luz traz como resultado muito menos atenuação do que transmitir sinais elétricos através de corrente elétrica, certo? Então, ao invés de você utilizar um núcleo de cobre, você na verdade utiliza um núcleo de vidro ou de plástico, tá? São de materiais extremamente puros e espessos, né, do tamanho assim de fios de cabelo, onde você consegue transmitir esses sinais de luz. Eles têm essa pureza muito elevada porque eles têm que ser um material com pouquíssimas imperfeições, né, para poder não dar uma interferência na reflexão da luz. E eles são muito utilizados hoje em redes de alta velocidade, data centers e redes de longa distância. A gente viu que os meios de cobre em geral eles ficam limitados a algumas dezenas de metros para você ter uma atenuação muito grande do sinal. Já com as fibras óticas você pode chegar até dezenas de quilômetros, certo? Para poder utilizar a fibra. E o princípio pelo qual a fibra funciona é a reflexão total interna, né, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Alguns de vocês também, talvez já tenham visto isso na disciplina de física. E lá dentro, existe dessa reflexão interna, existe também a questão da refração, que é quando a luz muda de direção e aí você pode perder uma parte do sinal. Aqui eu estou tentando colocar isso de uma forma mais clara, ó. Quando você tem um meio mais denso, quando você passa uma luz, um fio de luz, de um meio mais denso para um meio menos denso, ele pode ter uma refração, que é uma parte desse sinal atravessar por outro lado, com uma mudança de direção, né, de ângulo em relação a esse ângulo reto aqui, a esse eixo. Ou ele pode ter ele pode, a partir de um determinado ângulo, começar a ter uma reflexão desse raio de luz. Então é justamente isso que vai acontecer. Você vai pegar o meio de luz que está passando de um meio mais denso para um meio menos denso. Quando ele faz isso, ele muda de velocidade e você vai tentar escolher um ângulo tal, a partir de um determinado ângulo tal, que você vai ter um fenômeno chamado reflexão total, né, a partir de uma determinada abertura numérica que a gente chama, que é um ângulo de incidência que acontece aqui. Então, a partir do momento em que você atinge aquele ângulo crítico, você começa a ter essa reflexão total e aí você começa a transmitir essa onda aqui dentro daquele núcleo. Quando você tem muitos ângulos, né, onde isso é permitido, né, você vai ter uma fibra multimodo, ou seja, vão ter vários ângulos sobre os quais você vai atingir essa reflexão e você vai utilizar essa mudança para poder transmitir vários feixes de luz diferentes. Ou você pode ter, quando o ângulo de entrada ele é para um determinado ângulo específico, aí você vai ter, nesse caso, a passagem de uma onda com um único comprimento de onda. E a gente vai chamar esse tipo de fibra monomodo, tá? É assim que a gente vai fazer essa diferença. Então, tem fibras que elas vão estar transmitindo um único fio de luz, um único feixe de luz, e tem outras que vão estar transmitindo vários feixes. Aqui transmitem um único, a gente vai chamar de monomodo, e as que transmitem vários a gente vai chamar de multimodo. Aqui, ó, tá uma estrutura mais elaborada de como a fibra funciona. Você tem esse índice de refração do revestimento da fibra e você precisa que ele seja menor do que o núcleo da fibra para poder você ter esse fenômeno aqui da reflexão total interna, que é o princípio fundamental no qual essa transmissão de luz opera. Então a luz ela entra por esse núcleo a partir desse ângulo aqui, né? Ela entra por esse núcleo que tem um índice de refração maior do que esse índice de refração dessa outra camada mais fina aqui. E quando a luz ela tenta sair desse revestimento aqui,
o que acontece é que esse revestimento tem um índice de refração menor, aqui você tem um índice de refração maior. Quando ela tenta sair, o que na verdade acontece é que se esse ângulo acontecer for maior do que esse ângulo crítico, então a luz ela não escapa para o outro lado, ela não faz refração, ela faz reflexão. E aí ela fica completamente refletida de volta para dentro do núcleo, né? E esse processo ele vai se repetindo ao longo da fibra para poder manter essa luz confinada dentro desse núcleo aqui, certo? Ela não vai sair daqui desse núcleo. E vai permitir que esses sinais percorram uma distância bastante longa, né? Principalmente quando você compara com os meios de cobre, e tendo uma perda mínima de energia, né? Então, ó, índice de refração maior, índice de refração menor aqui, acontece reflexão total a partir de um determinado ângulo crítico. Se for um ângulo se forem várias possibilidades de ângulo no qual você possa fazer isso, você tem uma fibra multimodo. Se for um único ângulo bem específico, aí você tem uma fibra monomodo, porque ela só vai ter um único feixe de luz ali dentro. E você tem esse revestimento aqui, que é claro, é um revestimento para poder cobrir o material da fibra e ter um revestimento total para manter a luz presa ali dentro, tá? Você tem aqui, ó, o núcleo, esse revestimento e a capa protetora, né? Que é aquela capa de PVC, por exemplo, que você vai ter dentro, do lado de fora da fibra. E elas vão ter várias cores diferentes, amarelo, vermelho, azul, enfim, para garantir essa durabilidade e resistência da fibra, né? Proteger esse material de plástico ou vidro que está aqui dentro. As fibras, elas não podem operar com qualquer comprimento de onda de luz, então vão ter faixas específicas nos quais elas vão operar, né? Quando a atenuação ela tá mais estabilizada, né? E ela é menor. Então aqui a gente tem uma janela de um determinado comprimento de onda para trabalhar. E tem outras fibras aqui que vão atuar em outros comprimentos de onda, que é 1.3 micro e 1.55 micro, né? Então repare que aqui, ó, você tem uma atenuação aqui, que é a perda de potência do sinal, que ela fica mais estabilizada e ela tá num vale aqui, né? Em vez de estar num pico ou numa crescente, aí você escolhe esses intervalos de material, né? Onde esses intervalos aonde o comprimento de onda pode trafegar com mais estabilidade na atenuação para poder trabalhar as suas fibras. E aí, como eu falei para vocês, existem fibras multimodo e existem fibras monomodo. Eu não vou explicar muito sobre essa questão de índice gradual e índice degrau, mas assim, o que é importante vocês saberem é que existem fibras que vão transportar vários feixes de luz e existem fibras que vão transportar um único feixe de luz. E em geral, essas fibras monomodos elas vão atingir distâncias ainda maiores, né? Você vai ver essa monomodo como SMF, que é o Single Mode Fiber, que é uma fibra de único modo, e você tem o Multimode Fiber, que é a multimodo, a fibra multimodo, né? Então é como se fosse single, em inglês é único, né? Então você é fibra de único modo e fibra multimodo. E aí você vai ter os dois, sendo que a característica do monomodo é você conseguir atingir distâncias ainda maiores, né? Perceba aqui, ó, que a fibra multimodo você consegue ter vários feixes de luz atingindo a fibra, as paredes da fibra, e tendo a reflexão, o fenômeno da reflexão total, enquanto que na fibra monomodo é como se fosse tão fino, tão fino, tão fino, essa reflexão aqui ela vai ficando num ângulo tão próximo assim de um ângulo específico que é como se não houvesse nem sequer reflexão, né, no fio. É como se o fio que fosse de luz, ele fosse conduzido diretamente, assim, do início para o fim. É como se esse ângulo aqui fosse tão pequeno que ele vai de uma vez só, entendeu? Sem reflexão. É claro que a gente sabe que ali estão acontecendo reflexões, digamos, próximos do infinito, entendeu? São muitas reflexões para poder fazer esse sinal chegar até o outro lado. E aí essas fibras monomodos têm essa característica de terem uma atenuação mais reduzida. Aqui, ó, a gente vai ver que as fibras elas são muito tratadas por essas dimensões aqui do núcleo e do revestimento, né? Quando você fala, por exemplo, uma fibra 8.3 por 125 monomodo, isso significa que esse 8.3 é a medida do núcleo e esse 125 é a medida do revestimento, né? Dessa parte mais externa aqui. E aqui você tem o que a gente chamou aqui, ó, de camada protetora, né? Que é
essa capa que reveste a fibra, né? O material de plástico ou de vidro, né? Então aqui, ó, vidro e vidro, ou plástico e plástico, com diferentes índices de refração. Aqui você tem uma medida para o núcleo, aqui você tem uma medida para o revestimento, né? E aqui é a mesma coisa para um outro tipo de fibra, que é a fibra multimodo, onde aqui você tem um núcleo agora maior e você tem um outro revestimento aqui, ó, 62.5, que é o núcleo, o core, e 125, que é o cladding, que é esse revestimento aqui, tá certo? Aqui, ó, você tem diferentes tipos de fibra, multimodo, 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 e aí você repare que as multimodos elas têm um valor de núcleo bem mais elevado do que a monomodo. A monomodo, ó, você percebe que o core da fibra ele é bem espesso, assim, ele é bem fininho, para poder você ter justamente esse fenômeno de reflexão total acontecendo dentro de um único comprimento de onda, dentro de um único feixe de luz, tá certo? Então, ó, fibra monomodo, o single mode fiber, então ali você consegue ter a vantagem de atingir distâncias mais longas, porque você tem menos interferência, porém as desvantagens delas são exigirem, né, equipamentos mais caros para poder funcionar, né? E aí você vai ter as aplicações para as fibras monomodo, são redes metropolitanas, data centers, provedores de serviço, enquanto que nas fibras multimodo, que você tem vários feixes de luz incidindo ali dentro do núcleo, você vai precisar de equipamentos mais baratos, mas você vai ter, como compensação, às vezes, uma largura de banda maior. E aí, como desvantagem, você tem a dispersão de luz, uma maior dispersão de luz, porque o que é a dispersão de luz? Na medida que o feixe de luz ele vai se refletindo dentro da onda, às vezes esse feixe de luz ele vai se dispersando e aí você vai perdendo potência do sinal, né? Então você consegue transmitir vários sinais, porque você tem vários feixes de luz, mas em alguma medida ela vai tendo dispersão, ela vai mudando de velocidade ao longo do tempo e aí você começa a ter muita diferença entre um feixe de luz, o tempo em que um feixe de luz leva para se propagar e outro feixe de luz leva para se propagar. Quando você tem vários meios, não podem todos os feixes de luz que estão atuando ali chegarem com uma diferença de tempo muito grande entre eles, né? Vamos supor, tem um feixe de luz ali que está caminhando mais rapidamente, porque está refletindo menos nas paredes, ele está levando mais tempo entre bater numa parede e acertar a outra, e tem outro que está batendo demais entre uma e outra. Então, eles vão percorrer distâncias diferentes e vão chegar com tempos diferentes até a saída da fibra. E quando essa distância ela é muito grande, a gente diz que houve uma dispersão do sinal de luz, e isso limita a distância com a qual a gente pode trabalhar fibras multimodo. Então as fibras multimodo, de uma forma geral, elas ficam mais limitadas ao uso de lãs e a conexões dentro do mesmo prédio. Às vezes você quer passar um cabeamento, por exemplo, do primeiro andar para o último andar, e aí vão ser muito mais de 100 metros de comprimento, então você não vai utilizar um cabo de par trançado, você vai utilizar uma fibra, seja porque você precisa atingir uma distância maior, seja porque você está buscando uma maior largura de banda, né? Uma maior velocidade de conexão. E aqui a gente vai para as vantagens, né, da fibra ótica, né? Ela tem uma largura de banda mais ampla, ou seja, você vai conseguir transportar mais sinal do que você transmitiria num meio de cobre. Você tem uma menor atenuação do sinal, então você tem menos decibéis por quilômetro de atenuação, você consegue fazer esse sinal chegar mais longe. Ela é imune à interferência eletromagnética, a gente viu que os cabos de par trançado, eles às vezes precisam até de blindagem para poder proteger de interferências, né? Você passar um cabo de energia próximo de um cabo de dados de par trançado pode causar um problema, e na fibra ótica, como a gente está tratando de luz, a luz não tem interferência eletromagnética, então você pode passar uma fibra ótica colada num cabo de energia e não vai ter problema nenhum com isso. Ela é mais resistente a materiais corrosivos, a gente sabe que o material de cobre ele oxida com o tempo, a fibra não tem esse problema, e ela tem menos peso em relação ao cobre, então assim, é um material, digamos, que é às vezes mais prático de você fazer a instalação. E ela também tem uma vantagem que ela não possui valor de revenda, né? A gente sabe que isso é muito mais comum você ver isso em cabos de energia, né? Mas às vezes você vê pessoas que não sabem confundir, às vezes, um cabo de fibra ótica de um cabo de energia e vai lá e tenta roubar o cabo, né, de madrugada, às vezes, para poder vender esse material no peso, para vender esse cobre no peso, e aí depois descobre que inclusive nem é cobre, é fibra ótica, tá? E a fibra ótica ela não tem nenhum valor comercial de revenda, porque no final das contas é vidro, é plástico, e isso não tem valor. Além disso, a fibra ótica ela é imune à interceptação, né? Você não consegue
cortar uma fibra para fazer uma derivação para ter dois terminais de fibra, né? Você tem a entrada e a saída, e aí você quer ter duas saídas. Você não consegue fazer uma fibra com duas saídas, ela tem uma entrada e duas saídas, né? Você não consegue fazer um grampo de uma fibra, digamos assim, porque ali está acontecendo no núcleo uma reflexão de luz, e se você cortar a fibra, você perdeu essa reflexão, você rompeu a fibra, né? E como desvantagens, a instalação e a manutenção da fibra, elas são mais caras, você exige mão de obra mais qualificada, os materiais envolvidos são mais sofisticados, um rompimento de fibra, ele exige um material que é mais caro para poder se resolver, por exemplo. Você tem a propagação unidirecional da luz, então fibras geralmente vão em pares, um par para você falar, para enviar informação, e outro, um par não, perdão, um par, né, sendo um fio para você enviar informação e outro para você receber, porque essa propagação ela é unidirecional, então você precisa de pares, e ela tem um custo de produção mais alto, né? Como eu falei, as fibras exigem um material de muito maior pureza, né? Para você não ter problemas de atenuação do sinal. Até mesmo quando uma fibra se rompe, por exemplo, quando você vai fazer a emenda da fibra, que a gente chama, que você faz uma fusão, você pega as duas pontas da fibra, limpa elas, vai para um microscópio eletrônico lá, e aí você aumenta a temperatura ao ponto de que a fibra derrete e ela se fusiona uma na outra, né? Então, assim, fazer isso é um processo bem mais complexo e bem mais caro, tá certo? Então, essas são as vantagens e as desvantagens das fibras óticas, são os tipos de fibra que tem e os princípios com os quais elas funcionam. Eu espero que tenha ficado tudo claro e a gente se vê na próxima aula.